Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. A aula de hoje é um resumão sobre a aula de PCR. Essa aula aqui que vocês estão vendo, essa que vocês vão começar a assistir agora, é um resumo de uns 40 e poucos minutos sobre a aula principal sobre PCR. Eu fiz uma aula introdutória PCR, que está bem completa, que tem por volta de 1h30 mais ou menos, 1h35. E essa aula aqui que vocês vão começar a assistir é um resumo sobre essa aula principal. Se vocês quiserem assistir a aula completa, acessem a playlist Aulas Completas e vocês procurem a aula de PCR, que essa daqui é apenas um resumo, tá bom? Agora, se você tá com preguiça, tá sem tempo, ou já assistiu a outra aula, só quer rever os conceitos principais, essa aula aqui é a indicada para você. Antes da gente começar, deixa eu te pedir algumas coisas. Por favor, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, caso vocês acreditem que o conteúdo dele seja interessante para algum colega de laboratório, algum amigo. Também não se esqueçam de se inscrever aí no canal, deixar um like e manda seus comentários. Pede uma aula, pede um tema que eu faço a aula para você, beleza? Fazendo essas 4 coisinhas aí que eu te pedi, você vai ajudar o canal a se desenvolver, você vai alimentar o algoritmo do YouTube, o algoritmo do Google, e ele vai entender que esse tipo de conteúdo é relevante para você, para pessoas com um perfil parecido com o seu e assim por diante. Então a gente vai fazer a comunidade crescer, o conteúdo de qualidade vai continuar saindo e vai ficar todo mundo feliz, beleza? Então dá uma olhadinha nessa aula aí que ela tá um show. Até já! Então vamos lá, fazer uma introdução então aqui à PCR. A PCR, ela é a mãe de todas as técnicas de biologia molecular. Eu não conheço nenhum laboratório no mundo que não faça PCR em sua rotina, pelo menos de alguma maneira, seja ela indiretamente ou alguma variação da PCR, de alguma maneira todo laboratório de biologia molecular, pelo menos os que eu conheço, fazem PCR em algum momento. Por que isso? Porque a PCR, ela resolveu 2 grandes problemas que todos os pesquisadores, todas as pessoas que trabalhavam com biologia molecular, mais especificamente manipulação de ácidos nucleicos, tinha antes dos anos 80, antes de 1985. Essas pessoas, esses pesquisadores, eles tinham basicamente 2 problemas para se trabalhar com DNA, ácido nucleico de um modo geral, mas aqui eu vou falar de DNA, para trabalhar com DNA. O primeiro problema era o seguinte, quantidade. Imagine que para você conseguir analisar uma molécula de DNA, é uma molécula, a gente está falando de uma molécula, você precisa ter grandes quantidades dela, você precisa ter grande quantidade daquela molécula para que você consiga, de algum modo, torná-la visível, você identificar, analisar, detectá-la de alguma maneira. Então o primeiro grande problema era a quantidade. Segundo problema era a especificidade. Como que é possível analisar uma região específica do DNA? Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, os pesquisadores, eles não querem analisar um genoma completo. Eles não querem analisar fragmentos gigantes de DNA do genoma. Eles querem analisar um fragmento específico, um gene específico, alguma região ali que esteja relacionado com sua pergunta experimental, com o teste que ele queira fazer, não importa. Então, o segundo grande problema era dar especificidade e analisar somente aquilo que eu quero analisar. Pois é, e a PCR ela resolveu justamente esses 2 problemas de uma única vez. Ela vai fazer um negócio que é relativamente semelhante ao que a célula já faz naturalmente. Com a técnica da PCR, é possível pegar um fragmento específico de DNA e fazer muitas e muitas e muitas cópias daquele fragmento. A célula, quando ela vai se dividir, ela faz algo semelhante, né? Quando a célula está em processo de mitose, o que ela tem que fazer? Ela tem que pegar o seu genoma, o seu DNA, a molécula de DNA que está ali, replicar aquele fragmento de DNA, aquele genoma, para que as suas 2 células filhas tenham as cópias desse genoma. Então ela faz isso, ela usa todo aquele maquinário presente dentro da célula para conseguir fazer essa replicação. A PCR vai fazer algo semelhante, a gente vai replicar DNA também, só que a gente vai fazer isso dentro de um ambiente artificial, a gente vai fazer isso dentro de um tubo de ensaio. Já vou falar aí como é que isso acontece. Mas antes, olha só para não esquecer aqui, né? Por que é PCR? PCR é uma sigla que significa reação em cadeia da polimerase, que vem do inglês, Polymerase Chain Reaction. Então a sigla veio para o português como ela é lá no inglês, que é PCR, tá? Mas é por isso. Então é reação em cadeia da polimerase. E como eu falei para vocês, então a PCR ela vai fazer algo semelhante ao que a célula faz naturalmente, que é pegar o seu DNA,
replicar esse DNA no processo de mitose para que suas células filhas tenham cópias desse genoma. A PCR vai fazer isso, só que a gente não vai fazer isso de um genoma inteiro, nós vamos fazer cópias de um fragmento específico. Então, dá uma olhada aqui, ó. Imagine aqui que eu tenho um fragmento de DNA, seja ele um gene, uma região genômica, ou mesmo um genoma completo, tá? O que eu estou mostrando aqui em azul. E eu quero fazer cópias de um pedaço desse fragmento, que é o que eu estou mostrando aqui em vermelho. Então eu quero fazer cópias desse fragmento vermelho. Sei lá por quê, não importa por quê ainda. Alguma aplicação, alguma coisa me interessa analisar esse fragmento vermelho aqui, eu preciso fazer cópias desse fragmento vermelho e com a PCR é justamente isso que eu faço. Eu faço centenas, milhões, bilhões de cópias de um fragmento específico, então resolvendo aqueles dois problemas que eu falei para vocês, fazer cópias de fragmentos específicos, ou seja, aumentar a quantidade de DNA, e não é de qualquer DNA, só daquela região que eu quero analisar. Mas vamos lá, eu quero falar para vocês agora, explicar para vocês como é que a PCR funciona. Então a gente falou da estrutura do DNA, a gente falou aqui um pouco de estatística, da probabilidade de fragmentos anelarem a outros fragmentos, e agora eu vou explicar como é que funciona a PCR, porque com essas duas coisas que eu já falei, vocês conseguem entender como é que funciona a PCR, depois a gente fala mais especificamente do terceiro ponto lá, que eram os ingredientes, beleza? Então como é que funciona a PCR? Bom, a gente falou que vai fazer a replicação várias cópias de um fragmento específico. Então, para que isso aconteça, a gente precisa colocar todos os ingredientes, todos os componentes, todos os consumíveis ou todos os reagentes necessários para que o DNA seja replicado, para que um fragmento específico de DNA seja replicado, seja copiado, seja amplificado. Quando a gente está num contexto de PCR, a palavra amplificação significa fazer cópias, não aumentar de tamanho, tá? Então, que um fragmento específico seja amplificado. Então a gente vai colocar todos os ingredientes ali, não só os ingredientes, a gente vai gerar condições ideais para que esses reagentes funcionem, para que eles trabalhem e assim replicar fragmentos específicos, de maneira específica. Essa reação geralmente acontece em um tubo de 0,2 ml ou 0,5 ml, de 200 a 500 microlitros de modo geral. Então vamos lá, dá uma olhada aqui, ó. A primeira coisa que a gente precisa colocar é o DNA molde, né? A gente precisa colocar o DNA molde. O seu DNA que contém o fragmento que você quer amplificar. Ou ele é o fragmento que você quer amplificar, ou pelo menos ali dentro tem o DNA que você quer, o fragmento que você quer amplificar. Então pode ser um DNA genômico, ele pode ser um produto, pode ser o resultado de uma clonagem, não importa, pode ser um gene, não importa. Alguma coisa, um fragmento de DNA que você colocou ali e você quer fazer cópias deste fragmento, ou de uma parte dele. E aí nós precisamos colocar uma enzima, que é a DNA polimerase. O nome dela já diz, é uma DNA polimerase, ela polimeriza DNA. Então voltando à nossa analogia da construção, DNA é a casa, que é a que a gente quer construir, os nucleotídeos são os tijolinhos, mas a gente precisa de um pedreiro. A gente pode considerar algum reagente aqui pedreiro, é a DNA polimerase, porque é ela que vai pegar os nucleotídeos que a gente coloca na reação, eu não falei deles ainda, mas vou falar daqui a pouco, é ela que pega os nucleotídeos que a gente coloca na reação e utiliza esses nucleotídeos para formar as novas fitas que estão sendo copiadas. Aí nós temos justamente os tijolos, os nucleotídeos. Adenina, timina, guanina, citosina, esses 4 nucleotídeos disponíveis ali em solução na reação para que a DNA polimerase utilize uma fita como molde e faça cópias desse molde. Nós precisamos também dos primers. Eu vou explicar para que servem os primers ali na frente, mas saiba desde já que se tem um cara que dá especificidade para a reação, falei que a reação da PCR ela resolve 2 problemas, um deles era a especificidade. Quem é o responsável por resolver o problema da especificidade são os primers. E aí a gente precisa também colocar ali um íon bivalente, geralmente se utiliza magnésio, pode ser manganês também, às vezes pode até ser um íon monovalente, mas na grande maioria das vezes você vai utilizar magnésio. Ele é o cofator da DNA polimerase e ela precisa dele, do magnésio, para funcionar. Então vamos lá, como é que funciona a reação? Você colocou tudo isso aí dentro de um tubo, você criou condições para que a reação ocorra, ou seja, criar condições significa manutenção do pH, então ali tem uma solução
tampão e você mantém uma concentração de sal, ou seja, a pressão osmótica controlada também para que a reação ocorra. O terceiro componente é a temperatura, que é o que eu vou mostrar para vocês. O que a gente está olhando aí dentro agora, ó, essa minha tela, é o que acontece dentro do tubinho. Então a gente está olhando para dentro do tubo. E a PCR, a gente pode dividir a PCR em 3 passos principais. O primeiro passo é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, chamado de denaturação. Então olha só, esse fragmento de DNA aqui, ó, esse é o meu fragmento alvo, é esse fragmento que eu quero copiar, é ele que eu quero fazer várias cópias, é ele que eu quero amplificar, beleza? Esse fragmento azul aqui. Se você estiver trabalhando com DNA genômico, com gene, não se esqueça que para cá, para a direita, ó, para a extremidade, vamos dizer, de 5 linhas, tem mais um monte de DNA. Para cá tem um monte de DNA também, tem um monte de DNA ligado aqui, um monte de DNA aqui, só que isso não me interessa agora, eu estou mostrando para vocês só o fragmento que eu quero amplificar, o resto não importa agora. Então eu estou olhando para dentro do tubo, esse tubo está com todos os ingredientes, com todas as condições que eu falei para vocês e a temperatura ambiente, 25 graus. Se eu pegar esse tubo e aumentar a temperatura dele para 95 graus, o que acontece com essas pontes de hidrogênio que ligam uma fita de DNA na outra? Elas se rompem, elas se dissociam, elas denaturam, formando então 2 fitas simples. Então essas 2 fitas que antes estavam unidas, formando a molécula de DNA, 100% complementares, né? Elas a 95 graus, elas dissociam, elas denaturam, formando 2 fitas simples, e esse foi o primeiro passo da PCR. Você mantém essas condições aqui por alguns segundos e depois você vai mudar a temperatura de novo e a gente vai para o segundo passo. O segundo passo é chamado de anelamento, onde nós vamos baixar a temperatura de 95 graus para mais ou menos 60. E mais ou menos porque isso varia, depois eu explico por que varia, mas vai ficar ali na casa dos 60, de um modo geral. E é nessa temperatura que os primers entram em ação. E o que são os primers? Os primers são fragmentos, fitas simples de DNA, e tem aí por volta de quê? 20 nucleotídeos. E esses 20 nucleotídeos, eles têm uma sequência aleatória? Não. Eles têm uma sequência exatamente complementar à extremidade do fragmento alvo que eu quero amplificar. Então, esse primer que eu estou mostrando aqui para vocês, ele tem essa sequência aqui porque ela é exatamente complementar à extremidade do meu fragmento alvo. Portanto, de um modo geral, para se fazer PCR, é necessário conhecer pelo menos a sequência de nucleotídeos do seu fragmento alvo. Então aqui eu estou mostrando um primer que tem essa sequência aqui, C, C, G, A, T, que é justamente complementar ao G, G, C, T, A. E lembra que eu falei para vocês? O primer tem aí por volta de 20 nucleotídeos, então a chance desse primer de 20 nucleotídeos encontrar complementaridade é uma chance em mais de 1 trilhão. Ou seja, se esse primer aqui, ele foi desenhado, ele foi sintetizado, ele foi criado para se anelar a essa extremidade aqui, é muito improvável que ele vá se anelar a qualquer outra região do genoma. Se a gente estiver falando de humano, por exemplo, o genoma humano, como eu falei para vocês, tem por volta de 3 bilhões de nucleotídeos ou 3 bilhões de pares de bases, e um primer de 20 nucleotídeos tem apenas uma chance em mais de 1 trilhão para encontrar complementaridade a ele. Ou seja, se a gente considerar o genoma humano, então, é muito improvável que um primer de 20 nucleotídeos se anele a 2 regiões diferentes do genoma humano. Isso estatisticamente falando apenas, considerando apenas probabilidade. Acontece esse primer se ligar em 2 regiões diferentes? Acontece, mas não vem ao caso agora. Agora o que interessa é que vocês foquem nisso, que é justamente pelo fato do primer ter essa sequência específica de nucleotídeos exatamente complementar a extremidade do meu fragmento, ele só vai se ligar ali. E para a gente fazer PCR, não basta fazer um primer específico a uma extremidade do meu fragmento. Tem que desenhar 2 primers. Um primer que vai se ligar a essa extremidade do meu DNA, do meu fragmento alvo, e um outro primer que vai se ligar na outra extremidade do meu fragmento alvo, certo? Então nós temos dois eventos de hibridização, aumentando ainda mais a especificidade.
Então é por isso que os primers são os responsáveis por darem especificidade para a reação de PCR, que é muito improvável que eles se anelem em lugares que não foram feitos para eles. Então nós vamos baixar a temperatura aí para mais ou menos 60 graus, e a essa temperatura é a temperatura ideal para que os primers se associem à região onde eles são complementares. Então a 60 graus aqui nós tivemos o processo de anelamento dos primers. Então voltando, primeiro passo, 95 graus, a molécula de DNA dupla fita se dissociou formando duas fitas simples. Segundo passo, baixamos a temperatura para 60 graus, mais ou menos 60 graus, que é a temperatura ideal para que os primers se associem às extremidades do meu fragmento alvo. E aí a gente vai para o terceiro e último passo, que é chamado de extensão, que é quando a DNA polimerase ela vai começar a construir as novas fitas. É quando o pedreiro vai começar a trabalhar. É quando o pedreiro vai começar a colocar aí os tijolinhos. Só que a DNA polimerase ela não começa a trabalhar aleatoriamente. Ela não se liga aqui no metade do meu fragmento e começa a adicionar nucleotídeos de uma maneira aleatória. Não. Ela precisa dessa estrutura aqui, ó. Ela precisa de uma estrutura de DNA dupla fita para pelo menos começar a adicionar os nucleotídeos. Então, é por isso que a gente precisa colocar os primers também, porque somente através dessa estrutura de DNA dupla fita, mesmo que seja pequenininha, de apenas 20 nucleotídeos aqui, 20 pares de bases, a DNA polimerase ela consegue se associar e adicionar os nucleotídeos que a gente disponibilizou na reação. E tem um outro negócio também, a DNA polimerase ela não adiciona nucleotídeo em qualquer direção não, ela sempre adiciona nucleotídeo no sentido 5' para o 3'. Então se você pegar a fita do DNA molde aqui, o nosso primer se ligou de maneira específica à extremidade, a DNA polimerase ela vai se associar a essa estrutura de DNA dupla fita e vai adicionar nucleotídeos no sentido 5', 3', que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. E ela faz isso a uma temperatura de 72 graus Celsius. Na verdade ela trabalha em diferentes temperaturas, mas a 72 graus Celsius ela funciona muito bem. Por várias razões, depois eu falo para vocês. Então a gente vai aumentar de 60 graus para 72. Nessa situação, a essa temperatura, com os primers associados, a DNA polimerase se liga aqui e ela vai pegar esses nucleotídeos que a gente disponibilizou lá na reação, que estão livres em solução, e vai começar a construir uma fita exatamente complementar à fita que ela está usando como molde. Então aqui, ó, o G ligando com C, G com C, T com A, C com G, AT, AT, AT e assim por diante. Então a DNA polimerase vai usar essa fita como molde e criar uma nova fita exatamente complementar a ela. É isso aqui que ela faz. E assim nós terminamos o terceiro passo da PCR, terceiro e último passo. E olha só que interessante, vamos lembrar aqui, ó. No começo dessa reação, nós tínhamos um fragmento alvo, né? Um fragmento alvo. Aí a gente fez o primeiro passo, denaturou, a gente fez o segundo passo, os primers se anelaram, a gente fez o terceiro passo, estendeu, a DNA polimerase criou as duas novas fitas, e aí no final desse terceiro passo, nós temos duas moléculas idênticas. E agora, se a gente pegar essas duas moléculas que a gente acabou de fazer e começar tudo de novo, começar lá no primeiro passo, só que agora nós vamos ter duas moléculas e não uma só. Se a gente fizer o primeiro passo tudo de novo, nós vamos denaturar essa fita, nós vamos denaturar essa fita, nós vamos denaturar essa fita, nós vamos denaturar essa fita. O primer depois de 60 graus vai se ligar nessa extremidade, a essa extremidade, a essa extremidade e a essa extremidade. A DNA polimerase vai formar uma nova fita, uma nova fita, uma nova fita e uma nova fita. Então no final, se a gente repetir agora com duas moléculas, no final nós teremos 4. Se a gente pegar e repetir de novo, começando com 4, no final a gente vai ter 8. Se a gente repetir de novo, agora começando com 8, a gente vai ter 16, depois 32, depois 64, 128 e assim por diante. Ou seja, se a gente repetir, se a gente fizer ciclos desses 3 passos, 20, 30, 40, 50 vezes, a gente vai amplificar de maneira exponencial esses fragmentos alvos. A gente vai fazer cópias desses fragmentos alvos, né? Não é de qualquer fragmento, é do fragmento alvo, porque o primer só se liga naquela região. Então depois de 30, 40, 50 ciclos, a gente tem milhões ou bilhões de moléculas. Pega aqui o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato da PCR? Se liga aqui, ó. O fragmento de DNA
sintetizado em um dado ciclo da PCR. Então a gente está falando que a PCR tem 3 passos, esses 3 passos juntos a gente chama de ciclo. Então a cada vez que a gente começa um ciclo, a gente aumenta a quantidade de DNA. Então, olha só, o fragmento de DNA sintetizado em um dado ciclo da PCR, ele serve como molde, como substrato para a formação de novos fragmentos no ciclo seguinte, que é um fragmento gerando 2, 2 gerando 4, 4 gerando 8, 8, 16, 32 e assim por diante. Pegou? Se você entendeu isso, você entendeu o que é PCR, você entendeu como é que a PCR funciona. Agora aqui, ó, ficou fácil. Vamos ver agora mais uma vez aqui um outro esquema para ficar mais fácil ainda de entender. Primeiro ciclo da PCR, na verdade, antes da gente começar a PCR, vamos supor que esse aqui seja o meu fragmento-alvo, eu quero amplificar esse fragmento e eu começo a PCR com apenas ele. Isso não acontece na vida real porque você não vai começar com um fragmento, você vai começar com vários. Quando você extrai o DNA de uma célula, de um tecido, não vai extrair em uma molécula, vai extrair um monte. Aí você começa já com um monte, mas aqui no meu exemplo a gente está começando com uma, só para a gente entender bem como é que funciona. Então a gente fez aqui a PCR, o primeiro ciclo da PCR a partir desse DNA molde. No final do primeiro ciclo, nós vamos ter 2 cópias desse fragmento. Se a gente repetir de novo os 3 passos da PCR, fizer mais um ciclo, portanto, agora começando com 2, a gente passa a ter 4 no final do segundo ciclo. Se a gente repetir agora começando com 4, a gente passa a ter 8, a gente repete de novo, passa a ter 16, depois a gente passa a ter 32 e depois de repetir 30, 40, 50 vezes nós vamos ter bilhões de cópias, milhões, bilhões de cópias. Eu estou falando trilhões aqui porque se você fizer a matemática, né, se a reação acontecer de maneira exponencial aqui 40 vezes, como eu estou mostrando, dá mais de 2 trilhões de cópias. Só que na realidade não chega a tudo isso, ou pode não chegar a tudo isso, por um motivo que, se você não sabe o motivo, faz o seguinte. Procura aí no canal a minha aula sobre PCR em tempo real. Procura aí a minha aula sobre PCR em tempo real. Lá na seção onde eu explico os tipos de análise, mais pro final no terço final da aula, eu explico por que a reação ela não acontece de maneira exponencial até o final, até o 40º ciclo. Mas até um determinado momento ela acontece exatamente como eu estou mostrando aqui para vocês. Uma molécula gerando 2, 2, 4, 4, 8, 16 e assim por diante, beleza? Então procura lá e dá uma olhada. Muito bem, e quem é que faz essa ciclagem toda, né? Essa variação de temperatura? Quem é que faz o ciclo 1, o ciclo 2? Quem que fica lá mexendo nessa temperatura de 25, né, que começou para 95, depois de 95 para 60, depois para 72, depois para 95 de novo, 60 e 72 e assim por diante? Quem faz isso 40 vezes? Tem uma máquina que faz isso, que faz a ciclagem da temperatura ou que faz a termociclagem, que é o termociclador. Existe uma máquina que é exatamente responsável por fazer esse tipo de coisa, que é o termociclador. Olha só, para você que já faz PCR de curiosidade, ou você que nunca fez, está aprendendo agora, a PCR antigamente, os termocicladores antigamente, eles eram assim, ó. Isso aqui é um termociclador automático, tá? Automático, no qual havia 3 banhos-maria, um banho-maria 95, outro a 60 e o outro a 72. Então a amostra ela ficava aqui para o primeiro passo, né, denaturação. Aí um braço mecânico tirava a amostra daqui, passava para cá, a 60 graus, ficava um tempo aqui, e daqui passava para cá, 72, ficava um tempo aqui, aí voltava para cá. E era um braço mecânico. Antigamente era manualzão mesmo, e uma pessoa lá fazia esse processo, aí desenvolveram esse termociclador super rústico, que fazia isso automaticamente, aí alguém um dia desenvolveu o Baby Blue, esse protótipo aqui de termociclador. As amostras eram colocadas aqui, né, nesse bloco, e aí a termociclagem acontecia de maneira automática. Mas hoje os termocicladores são super modernos, eu estou mostrando alguns aqui de algumas empresas grandes, bastante comercializados no Brasil. Eu estou mostrando alguns aqui, o Proflex da Thermo Fisher, o Maxigene da Axigen, o T100 da Biohard, o Master Cycler da Eppendorf, que todos eles fazem isso, e tem várias outras funcionalidades, são super modernos, que fazem muito, muito mais do que isso, mas hoje não vem ao caso, tá? E vamos para a análise do produto da PCR. Olha só, olha aqui. Então a gente fez a PCR. Não, antes. O que acontece depois da PCR? O que precisa ser feito para que você consiga analisar o resultado da sua PCR? Porque antes da PCR,
Olha aqui, sua amostra antes da PCR. Aqui o seu alvo ainda não foi amplificado, você ainda não tem várias cópias dele. Além disso, todos os reagentes que você tem ali disponível estão disponíveis para reação em grande quantidade, tudo está pronto para funcionar. Como é que é o seu tubinho nessa situação? Tá aqui, ó, o seu tubinho é assim que está a sua amostra antes da PCR. E depois da PCR, seu fragmento já amplificou, já não tem mais DNA sendo gerado, já não tem muito dos seus reagentes disponíveis para reação. E como é que está seu tubinho? Seu tubinho está assim, ó, igualzinho. Não mudou nada. Se você olhar olho nu, é igualzinho, não vai mudar nada. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos analisando uma molécula. Para você analisar uma molécula, para você detectar, identificar, fazer qualquer coisa com ela, não basta fazer várias cópias. Você precisa dar um jeito de enxergar, entre aspas, essa molécula que está aí dentro do tubo. E eu vou mostrar para vocês uma das maneiras de fazer isso. Pode fazer isso de algumas maneiras. Eu vou mostrar a mais tradicional zona, que é através da eletroforese. A eletroforese permite a migração e separação de partículas, DNA, RNA, proteína, no nosso caso aqui é DNA, porque é produto de PCR, sob a influência de um campo elétrico aplicado a uma matriz permeável, um gel. Ah, não entendi nada. Calma, você vai entender. Você vai entender porque eu vou te explicar de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Olha essa floresta aqui, que belezinha. Uma floresta fechada, com bastante árvore, né? Difícil de passar aí por dentro dela. Agora imagine que existem 3 indivíduos que estão querendo atravessar essa floresta aqui. Um deles é o Pumba, o outro é o Simba, filhote ainda, e o outro é o Timão. Por que eles estão querendo correr nessa floresta? Porque atrás deles estão vindo as hienas estão vindo a toda velocidade, eles precisam atravessar essa floresta aqui, cheia de árvore, e chegar lá do outro lado, que só assim, chegando do outro lado, é que eles vão escapar das hienas. E se você está pensando, ah, essa floresta aí no fundo não é uma floresta da savana, não é um ambiente que o Timão, o Simba vivem. Se você está pensando isso, você vai fazer o seguinte, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, fecha a aula e vai tomar uma cerveja. Então vamos lá. Timão, o Pumba, o Simba, eles precisam atravessar nessa floresta fechada porque as hienas estão vindo atrás deles. Quem que vai passar mais rápido pelas árvores? O Pumba, que é gordo, que é grandão, o Timão, que é levinho, é menor, ou o Simba, que é metade dos dois mais ou menos? Quem que vai passar mais rápido por esse monte de árvore aí? Muito provavelmente, se a gente pensar que os 3 correm na mesma velocidade, muito provavelmente é o Timão, né? O Timão ele é leve, ele é pequenininho, ele vai desviando ali das árvores tranquilamente e vai chegar lá do outro lado mais rápido. Em seguida vem o Simba e depois o Timão, e depois o Pumba, que é o mais gordinho, mais pesado, vai demorar mais para atravessar a floresta. Se você entendeu isso, você entendeu o que é eletroforese. Eletroforese, nós temos um polo negativo, nós temos um polo positivo. Entre esses 2 polos, nós temos uma malha, que é um gel. É um gel, pode ser um gel aqui feito de uma substância chamada agarose ou poliacrilamida. Então, um gelzinho aqui que tem malha, né? Então, como se fossem as árvores. E nós temos 3 moléculas, 3 fragmentos de DNA, as 3 de tamanhos diferentes. Um fragmento grande, um fragmento intermediário e um fragmento pequeno. Esses 3 fragmentos, vamos dizer que são 3 produtos de PCR, eles são colocados próximo ao polo negativo. Eu vou falar um negócio que eu não falei para vocês ainda. A molécula de DNA, de RNA também, ela tem carga negativa. Eu vou mostrar já para vocês por quê. Ela tem carga negativa. Então a gente vai colocar esses 3 fragmentos de DNA juntos, próximo ao polo negativo. E a gente vai gerar corrente elétrica. Quando a gente gera corrente elétrica, esses fragmentos de DNA que têm carga negativa, eles vão tender a ir para o polo positivo. Só que eles vão ter que, para chegar no polo positivo, eles têm que passar por essa malha aqui do gel. E eles vão migrando em velocidades diferentes. Os fragmentos menores ou de peso molecular menor, eles migram mais rápido, com mais facilidade entre a malha do gel. E os maiores mais devagar. E olha aqui, só para vocês verem, entenderem por que o DNA tem carga negativa. Ó. Então, ó, aqui nós temos o mesmo esquema que eu mostrei para vocês, só que o desenho da molécula. Então aqui nós temos
a base nitrogenada, aqui nós temos a pentose, né, de açúcar, a molécula de açúcar, e aqui o grupo fosfato. Olha o grupo fosfato, o que ele tem? Um oxigênio com carga negativa. E é por isso que o DNA tem carga negativa. Pulo do gato da eletroforese. A velocidade de migração de um fragmento de DNA pela malha do gel, seja ele de poliacrilamida ou gel de agarose, no decorrer de uma eletroforese, é determinada pelo seu tamanho, ou seja, pelo seu peso molecular. Esse é o pulo do gato da eletroforese. Então vamos lá, de novo. Quem são esses três fragmentos aqui? Ó? Fragmento 1, fragmento 2, fragmento 3. São 3 produtos de PCR que estão dentro do seu tubo. Você fez a PCR e na sua PCR, eu vou explicar por que nesse meu exemplo, você gerou 3 fragmentos de tamanhos diferentes. Você amplificou 3 fragmentos diferentes. E eles estão os 3 aqui dentro desse tubo. O que você vai fazer? Pegar esse produto, esse seu produto da PCR e colocar no gel. Aqui é uma foto de um gel verdadeiro. É um pouco difícil de ver, mas isso aqui é um gel verdadeiro, é uma foto de um gel verdadeiro. No processo de criação desse gel, de produção desse gel, você já cria pocinhos, onde você vai colocar as suas amostras. Tá vendo? Cada buraquinho desse aqui é onde vai uma amostra. E esse polo negativo, positivo e a eletricidade, o campo elétrico é dado em uma estrutura como essa, que é um aparato de eletroforese. Então aqui nós temos um polo, outro polo, não lembro qual que é se o preto é o positivo ou o negativo mas vamos supor que isso aqui seja o negativo, acho que esse é o positivo. Positivo, negativo, aqui dentro vai o seu gel e suas amostrinhas vão aqui dentro. Você coloca isso aqui na tomada, numa fonte, gera energia elétrica e a amostra vai começar a migrar. Mas para enxergar de fato o seu DNA, o seu fragmento de DNA, você precisa de um agente corante, de um agente intercalante de DNA que emita fluorescência. Você pode... O que são esses agentes? Esses agentes são moléculas que têm afinidade a DNA dupla fita. Esses agentes, quando estão associados, quando eles se associam ao DNA dupla fita, eles passam a emitir fluorescência, ou eles aumentam muito o nível de fluorescência que eles emitem. Então, quando eles estão em solução, sem a presença de DNA, eles emitem uma fluorescência baixinha. Quando eles se associam à molécula de DNA fita dupla, eles passam a emitir muito mais fluorescência. E é essa fluorescência que você vai enxergar, é ela que vai te dizer aonde está, se existe, se a PCR funcionou e como funcionou do seu fragmento de DNA. Então é o agente corante aqui, ou fluoróforo. Existem vários desses intercalantes. O mais utilizado é o brometo de etídio. O problema do brometo de etídio é que ele é cancerígeno, então tem que tomar muito cuidado para manipular esse reagente, tem que ter uma área específica do laboratório, pipetas específicas do laboratório, não pode trabalhar nem pensar sem luva com brometo, mas existem outros intercalantes que funcionam tão bem quanto, que não são cancerígenos, como o Cyber, por exemplo. Você pode utilizá-los também e vai funcionar basicamente aí do mesmo jeito. Então essas moléculas vão se intercalar ao seu DNA, ao seu produto de PCR, e aí com uma luz específica você consegue enxergar a fluorescência que eles geram. Então aqui nós temos os nossos pocinhos com a amostra. No primeiro pocinho nós temos o LEDER, o marcador, né? A amostra 1 até a amostra 7, já com o agente carreador, e já com o agente intercalante também, que vai gerar fluorescência. Tá? E só uma curiosidade aqui, o agente intercalante, que vai fazer com que você enxergue o seu DNA, ele pode ser colocado diretamente no DNA, na sua amostra, e você pode banhar o gel com esse agente intercalante também, tá? Mas o fato é que a PCR vai acontecer nessas condições, com essas condições todas que eu mostrei para vocês. O seu DNA, junto com esse tampão carreador aqui, eles vão migrar, as suas amostras estão aqui em algum lugar, a gente não consegue ver ainda, apesar dela já estar com o corante, com o agente corante, ou com o brometo de etídio, ou com o intercalante de DNA, a gente só não consegue ver ainda porque a gente não jogou a luz que deve ser jogada para que a fluorescência seja gerada. E é isso que a gente vai fazer em seguida. Então a eletroforese aconteceu, com todas as condições que eu falei para vocês, a gente vai pegar esse gelzinho aqui e incidir ou passar luz por esse gel, uma luz específica, de comprimento de onda específico, que faça a fluorescência do seu agente fluorescente, do seu corante, brilhar. Então, se for um brometo de etídio, por exemplo, esses pontinhos mais clarinhos que você está vendo nessa imagem
são os fragmentos de DNA que brilharam porque estavam intercalados com o brometo de etídio, ou com cyber, tanto faz. E a luz, cada corante ou cada fluoróforo, ele floresce, a fluorescência dele é excitada através ou por meio de diferentes comprimentos de luz. Então pode ser, no caso do brometo de etídio, ultravioleta, por exemplo, ou pode ser um LED para outros fluoróforos, como o cyber, você consegue excitar ali com LED. E esse lugar onde você incide luz sobre o seu gel é chamado de transluminador. É uma transluminação, né? Vai passar a luz aqui pelo gel. Muitos dos transluminadores, eles já vêm acoplados com câmeras fotográficas para você tirar foto do seu resultado, etc. Quando é esse o caso, eles são chamados de fotodocumentadores. Então essa aqui é a eletroforese, né, o nosso esqueminha, depois que aconteceu, essa aqui é a foto real de uma eletroforese. Então é isso aqui que acontece na vida real, depois que você faz uma eletroforese, cora os seus fragmentos de DNA com um agente intercalante, ali com fluoróforo, coloca numa transluminação, tira a foto e é isso que você vai analisar. Então aqui, no primeiro poço, o LEDER, nós temos as bandas. Cada negocinho desse que você está vendo é chamado de banda, que nada mais é que fragmentos de DNA de peso molecular diferente, tá vendo? Então aqui nós temos um fragmento de DNA com maior peso molecular. Como eu sei que aqui tem maior peso molecular? Porque ele migrou menos ao longo da eletroforese. Esse aqui um pouco maior o peso, um pouco menor o peso molecular, porque ele migrou um pouco mais. E de todos esses aqui, o que tem o menor peso molecular é esse aqui, ó, que correu mais ao longo da eletroforese. E no caso do LEDER, eu sei que esse fragmento de DNA, ou essa minha banda na eletroforese, tem, por exemplo, 1000 pares de barras. Esse outro aqui tem 900 pares de barras, esse outro tem 800, aqui tem 500, aqui tem 300, 200, 100, 80, sei lá, não importa, eu sei, eu conheço o peso molecular de cada uma das bandas do meu peso molecular ou do meu LEDER, porque eu compro isso, aqui vende dessa maneira, você pode comprar diferentes marcadores moleculares, peso molecular, diferentes LEDERs. E aqui as minhas amostras. Essa minha amostra aqui, ela gerou um fragmento de PCR só ao longo da PCR. Essa outra aqui gerou 2, tá vendo? Essa aqui também gerou 1, só que de outro peso molecular. Além disso, o que dá para fazer com a PCR? Você pode fazer várias coisas com a PCR. A PCR é muito versátil. Você pode fazer genotipagem, que é a identificação de genótipos, exatamente o que eu acabei de explicar ali atrás, é um exemplo de genotipagem. Você pode detectar ou identificar organismos se você trabalhar com um conjunto de primers que amplifica especificamente um fragmento de um determinado organismo ou de um determinado patógeno e nada mais, você consegue detectar a presença dele num lugar. Por exemplo, imagine que você tem uma comida, sei lá, um peixe, e talvez esse peixe esteja contaminado com um patógeno X. O que você faz? Extrai o DNA do peixe, só que você utiliza primers que amplificam o genoma do patógeno ou o material genético do patógeno. Se o patógeno estiver presente, o material genético dele vai estar presente, e se o material genético dele estiver presente, os primers vão amplificar aquele fragmento e, portanto, você consegue, através da geração de banda ou geração de produto de PCR, identificar a presença de um patógeno. Isso serve para organismo também. Se você tiver um organismo que você queira identificar, uma carcaça, por exemplo, apreendida. Você não sabe se é aquela carcaça de boi, se é uma carcaça de porco ou se é de algum animal silvestre, uma capivara, por exemplo. Como é que você vai saber? Carcaça não dá para saber, né? Às vezes não dá para saber. Você pode extrair o DNA da carcaça e amplificar aquele material genético da carcaça com vários primers. E se amplificar um primer que é específico da espécie da capivara, você descobre, por exemplo, que aquela carne era de capivara e não de boi. Tá? É um exemplo. Diagnóstico, você pode usar teste de DNA para identificação de doenças hereditárias. Isso é muito utilizado para humano, para animais também, animais de estimação, animais de produção, plantas também. Forense, apesar de você não fazer a PCR diretamente no campo forense hoje, a ideia ela continua a mesma, né? Você consegue discriminar um indivíduo do outro, amplificando regiões específicas de cada indivíduo, porque cada pessoa tem o seu DNA e ninguém mais no mundo tem a mesma sequência de DNA que você, que eu, que seu irmão, que sua tia, todo mundo, cada um tem o seu fragmento que é único, é específico seu, e através da PCR você consegue amplificar algo que seja exclusivo seu. Assim, de maneira bem simplificada, é isso.
Mas a PCR, talvez aí mais importante hoje em dia do que as aplicações diretas da PCR, são a aplicação da PCR em fluxos de trabalho de outras técnicas. Porque para você fazer sequenciamento Sanger, sequenciamento de nova geração, para fazer clonagem, para fazer PCR em tempo real, para fazer PCR digital, para fazer microarray, para fazer um monte de técnica, você precisa usar PCR em algum momento do fluxo de trabalho dessas outras técnicas, se utiliza a PCR também. Então a PCR ela não é só importante pelas aplicações diretas dela, mas pelas modificações que ela sofreu também, ou com a inserção da PCR no protocolo ou no fluxo de trabalho de outras técnicas.